Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? É um prazer estar com vocês mais uma vez para expor a palavra do Senhor. Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Neemias. Hoje, infelizmente, nós tivemos um problema, você não vai ter a projeção, que ajuda na reflexão, ajuda na memorização também da palavra, mas creio que isso não será empecilho para você assimilar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas 2 versos, o verso 30 e o verso 31 de Neemias. Nesses dias nos dispomos a meditar na palavra do Senhor, nesses 2 livros, Esdras e Neemias. Domingo passado eu fiz uma introdução do livro de Esdras, fizemos uma exposição do propósito do livro como um todo, e hoje eu vou também fazer a mesma coisa de Neemias. E aí nos domingos seguintes nós vamos ver, digamos que parte a parte de cada texto até terminarmos esses 2 livros. Eu espero que nós findemos aí o ano, terminando aí Esdras e Neemias, as meditações nesses livros, que são tão especiais para nós nesse período de pandemia. Penso que são boas correlações para o nosso período. O povo de Israel estava cativo, Babilônia, e Deus estava chamando eles de volta para a terra prometida, a fim de que o adorassem. Era um retorno à terra prometida e um retorno à adoração. E eu penso que esse casa muito bem com o nosso contexto, por isso eu selecionei esses 2 livros para estudarmos juntos. Vamos ler juntos esses 2 versos, Neemias, capítulo 13, verso 30 e verso 31. Leamos juntos. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, pedindo que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco, Senhor, através dela, que sejamos confrontados, confortados, animados por ela, que possamos olhar para o Senhor e enxergar a Tua beleza, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, em tempos de dificuldade e de oposição, como os desse livro, Senhor. Peço que o Senhor também esteja falando o coração de cada um de nós, que o Senhor esteja moldando, Senhor, o nosso coração, nossos pensamentos. Ser o nosso professor, que Teu Espírito Santo fale conosco e que possamos sair daqui mais amantes do Senhor do que quando chegamos. Oramos em nome de Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Quando criança, você deve ter visto, não sei, ou já deve ter visto há algum tempo, 4 crianças, um rei leão, uma feiticeira branca e uma secreta entrada para uma terra desconhecida. Bom, se você não relacionou isso na mente, algumas pessoas já. Esses são personagens ou elementos de uma narrativa, de uma história criada por C.S. Lewis, que nós chamamos e conhecemos como as Crônicas de Nárnia. Ele começou isso escrevendo o livro e virou filme. Hoje você tem disponível aí na internet, Netflix, você pode encontrar as Crônicas de Nárnia. É interessante você ver o filme. É lógico, ler o livro é maravilhoso, mas ver o filme, você consegue visualizar vários detalhes dessa trama toda, onde nós vemos aí uma feiticeira querendo enganar as crianças, e vem o leão e, de certa forma, aconselha as crianças, sacrifica por uma delas, e por aí vai. É lógico, numa história como essa, onde existem vários personagens, várias coisas importantes, coisas de destaque, é muito fácil você ler uma história como essa e se perder. Se perder em que sentido? Perder num detalhe, no outro, e não entender o que o autor do livro, ou o autor do filme, o diretor do filme, queria transmitir. E esse é o problema quando nós falamos de Neemias. Muitas vezes nós, quando lemos o texto de Neemias ou o livro de Neemias, nós focamos em detalhes e não captamos a mensagem do livro.
É muito fácil nós lermos esse livro e perdermos o foco ou a intenção do autor. Infelizmente, muitas pessoas perdem de vista esse ponto. Assim como em Esdras, muitas pessoas perdem de vista a intenção do autor, em Neemias, da mesma forma. Quem é o personagem principal de Neemias? Talvez você responda para mim de forma categórica: Neemias. Lógico, está escrito lá o nome dele, ele fala dos feitos dele, das realizações dele. Porém, o próprio Neemias não se vê assim. Ele não se descreve assim. Vemos Neemias construindo muros, vemos Neemias fazendo uma proteção, a separação do povo. O povo estava junto, misturado com o povo da Babilônia, e Neemias é um dos que trazem parte do povo, constrói os muros para fazer separação entre os israelitas e os restantes das outras nações que estavam ao seu redor. Só que agora, do lado de dentro dos muros, se você já leu o texto de Neemias, você vai perceber que mesmo dentro dos muros, o povo continua se comportando como se estivesse fora dos muros. Os costumes, a mistura com outros povos, casamentos mistos, você pode encontrar lá. E parece que não há uma distinção entre Jerusalém, entre os judeus, os israelitas e os outros povos, mesmo dentro do muro. O objetivo do muro que Neemias construiu era fazer essa divisão. Porém, parece que ele, no final, é frustrado. Mas não olhe também para o livro como de uma forma moralista. Por quê? Porque quando nós vemos Neemias, nós não vemos ele se colocando como um líder que é exemplo para demais líderes. Não é assim que Neemias se descreve. Mas se você for ver os sermões, ler livros, comentários sobre Neemias, você vai geralmente ouvir o seguinte destaque: princípios de liderança para a liderança da igreja. Neemias, um governador que não se corrompeu. Você vai encontrar Neemias como uma pessoa, um líder de sucesso. Você vai encontrar sermões, infelizmente, assim. Quando nós olhamos para esse livro de forma moralista, e vendo esses elementos, vamos encontrar princípios, porque Neemias foi um líder exemplar, então nós também temos que seguir o exemplo de Neemias. É lógico, ele fez coisas boas, coisas muito legais, ele orou, jejuou, ele planejou, ele convocou, perseverou, se sacrificou, recenseou pessoas. Porém, Neemias também, se formos levar em conta que ele é um exemplo, nós temos que encontrar também que Neemias, nesse mesmo livro, descreve ele como uma pessoa que despejou outra de sua casa, contendeu com pessoas, amaldiçoou, espancou pessoas. Ele até arrancou os cabelos de uma pessoa que era neta do sumo sacerdote daquela época. Aí eu pergunto para você, se Neemias for um padrão de liderança para a igreja hoje, nós teríamos alguns problemas, não teríamos? Imagina só, o seu pastor, que pegou alguém pelo cabelo, passando na manchete do jornal, dizendo-se, pastor da igreja presbiteriana Monte Moriá faz isso baseado em Neemias. Esse é o problema de nós abordarmos a escritura de forma moralista. Por quê? Porque se o líder, se o autor do livro é o padrão de liderança para nós, então nós não podemos selecionar o que é bom e o que é ruim. Por que não podemos? Porque ao fazermos isso, quem é o árbitro sobre a mensagem do texto não é o autor, somos nós. Nós que escolhemos o que é bom e o que é ruim, é o pregador que seleciona o que deve ou não deve ser obedecido. E esse é o problema da pregação moralista. Faz do pregador o juiz sobre o texto e ele entrega apenas o que ele entende de correto para o povo. Então, qual o propósito do livro, antes de nós entendermos ou estudarmos a fundo o que ele tem a nos dizer? Se nós deixarmos o próprio Neemias responder, você vai encontrar muitas frases de Neemias demonstrando que, em meio à oposição, ele era confiante no Senhor. Você vai encontrar o próprio Neemias vendo ou descrevendo que Deus, digamos que, impulsionou o povo a realizar uma obra. Você vai encontrar o próprio Neemias descrevendo que Deus fez com que os inimigos reconhecessem que o próprio Deus estava intervindo na vida e na construção dos muros em relação ao povo. Nós vemos aí em Neemias 5 grandes eventos. Se formos resumir tudo, nós vemos 5 grandes eventos aí. Neemias vem para Jerusalém, vem da Babilônia para Jerusalém,
Segundo, nós vemos a reforma dos muros. Terceiro, nós vemos a descrição dos habitantes de Jerusalém e de Judá também. Quarto, nós vemos a pregação sendo restaurada. E quinto, nós vemos as reformas do que já havia sido reformado. Ora, não perdendo de foco, então, a intenção do livro, nós podemos resumir e dizer que a intenção de Neemias era esta: estimular os judeus que estivessem lendo esse livro a reformarem os muros ou regressarem para Jerusalém, para que todos sejam um povo santo, confiando na boa mão do Senhor, que os protege, os motiva, os alegra e se lembra constantemente deles. Esse é o propósito de Neemias. Neemias não escreve esse livro se colocando como exemplo de líder. Ele escreve esse livro com a intenção de estimular o povo de Israel, que estava misturado com outros povos, a serem um povo santo que Deus sempre quis que fosse. Esse é o propósito dele. Ora, se esse é o propósito dele, então esse é o propósito do meu sermão. Qual seria o propósito do meu sermão? Estimular os irmãos a reformarem a vida de santidade, confiarem na companhia, proteção, motivação, alegria e misericórdia do Senhor, apesar dos obstáculos ou oposições que possam surgir em nossa vida. Em outras palavras, eu resumo o livro pelo menos em duas grandes partes. A primeira, capítulo 1 até o capítulo 7, nós vemos a reforma estrutural. Neemias volta e também o povo constrói ou reforma os muros. E na segunda parte nós vemos uma reforma espiritual, onde no capítulo 8 em diante, Neemias relata que Esdras prega e começa a haver um avivamento na igreja ou no povo de Israel. Então, duas partes. A reforma, que foi o título que eu dei a esse sermão de hoje, ela primeiro, de acordo com Neemias, ela é estrutural e segundo, ela é espiritual. Se você tem uma Bíblia aí, você pode me acompanhar. Eu quero ler alguns versos no capítulo 1 e 2 com você. Vá lá para o capítulo 1, verso 3, que nós vamos entender essa volta de Neemias sob a boa mão do Senhor para fazer a obra do Senhor. Capítulo 1, verso 3 diz assim, só uma parte: estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse é um relato de um dos irmãos de Neemias, que estava em Jerusalém, que ao regressar ou viajar para a Babilônia, conta para Neemias como está a situação do povo que está morando lá em Jerusalém. Neemias, ao ouvir isso, então ele se dispõe, ele começa a chorar, jejuar, lamentar, a orar ao Senhor. E nisso, então, ele pede para o Senhor que o Senhor lhe dê bom êxito diante do rei. Diante do rei, que anteriormente, se você não lembra, era o rei que proibiu a continuidade da construção dos muros de Jerusalém. O rei Artaxerxes, quando nós vimos domingo passado, lá no relato de Esdras. Ou seja, Neemias sabe que o rei já tem uma indisposição em permitir que o povo continue a reforma ou a construção. E por isso ele ora. Ele ora pedindo a Deus que lhe dê bom êxito diante do rei. E aí o que acontece? Deus responde. Deus responde. Lá no capítulo 2, verso 8, nós vemos o próprio Neemias dizendo, deixando bem claro que a boa mão do meu Deus era comigo. Quando o rei permite, então, que Neemias regresse a Jerusalém, Neemias diz, ele permitiu por um motivo. A boa mão do Senhor era comigo. Um pouco mais adiante, no verso 12 do capítulo 2, você vai encontrar Neemias dizendo algo bem parecido. Ele diz para os seus ajudantes, ou seus amigos de planejamento de construção, você vai encontrar ele dizendo, o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele diz que quem o impulsionou, quem colocou isso na cabeça dele, de reformar Jerusalém, reformar os muros de Jerusalém, não foi ele, não veio do intuito dele, foi o Senhor quem pôs lá. E aí ele relata, então, estimulando os seus amigos a dizerem, lá no capítulo 2, verso 20, dizer o seguinte, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Resumindo a história, o que acontece em capítulo 1 e 2 é Neemias, ao ouvir o relato,
da situação dos judeus em Jerusalém, se constrange, ele se humilha na presença de Deus, pedindo que o Senhor use ele para fazer alguma coisa. O rei, então, motivado ou impulsionado por Deus, permite. E Neemias, então, começa a planejar a reforma dos muros. Planejamento, sim, mas planejamento onde a motivação do líder que vai realizar a obra foi dada por Deus, onde o coração do rei que permitiu Neemias realizar a obra foi feita por Deus, e onde a confiança do primeiro grupo que vai realizar essa obra, também eles vão confiando na boa mão do Senhor. Em outras palavras, nós precisamos entender alguma coisa para você não se perder nessa história. A reforma do povo de Deus é planejada por Neemias? Não, por Deus. Este é o ponto da primeira parte grande do livro de Neemias. Neemias não é o destaque, mas ele mostra que Deus o levou a fazer isso. Em outras palavras, quem planejou isso? Neemias, motivado por Deus. Em outras palavras, Neemias não quer que você olhe para ele. Neemias quer que você olhe para o Deus dele. Nós admiramos pessoas na história da igreja, não é verdade? Se você ler sobre a história da igreja, você deve conhecer, talvez, Pedro Valdo. Conhece? Da onde surgem os valdenses? Foi uma das primeiras pessoas que se interessou a publicar a Bíblia na linguagem do povo, numa época de negridão, onde as missas, as pregações, os sermões eram pregados em latim e o povo não entendia nada. Foi uma das primeiras pessoas que fez isso. E ele foi perseguido pela Igreja Católica por tentar fazer isso, fazer com que a Bíblia chegasse na linguagem do povo comum. Talvez você admire também pessoas como John Wycliffe, ou John Huss, que é o mais conhecido também, da igreja protestante, que nós dizemos que são precursores da reforma, pessoas que vieram um pouquinho antes de Lutero, que até de certa forma influenciaram com a sua teologia Lutero, a fim de que Lutero, então, depois, na reforma, pudesse, então, clarear a sua mente e também protestar contra a igreja naquele momento. Olha, nós admiramos pessoas como Lutero, como João Calvino, ou como Guilherme Farel, Teodoro Beza, John Knox. Nós já admiramos pessoas e homens valentes que foram, digamos que, corajosos a ponto de confrontarem a igreja que era tão pomposa, tão dominante naquela época, para que pudessem, então, realizar uma grande obra. É normal que nós admiremos pessoas. As biografias que nós lemos, geralmente, têm isso. Eles querem motivar você baseado no bom êxito, no sucesso daquele autor, para que você também seja, assim, um homem de sucesso. É normal que admiremos, mas se nós admiramos pessoas como estas que eu citei para vocês, então nós estamos perdendo o próprio foco dessas próprias pessoas. Eles nunca se viram como realizadores de obras. Se você for ler as biografias deles, vão perguntar para Lutero, Lutero, o que foi que vocês fizeram para que a reforma acontecesse? Senhor, nós sentamos na mesa, tomamos uma bebida e Deus fez o resto. Eles tinham em mente que o que eles fizeram, que hoje marca muito a história da nossa igreja, grandes obras, grande reforma, grande teologia, que protestou contra a teologia da época, eles o fizeram por um motivo. Deus os levou, Deus os conduziu, Deus planejou, é Deus quem faz a reforma no seu povo, na história do seu povo. Eles merecem nossa admiração, mas se olhamos para a história destes homens e não conseguimos olhar para o Deus a quem eles serviram, então perdemos o foco, perdemos de vista aquilo que é essencial. Como poderíamos olhar para os coadjuvantes na história, quando o autor principal está lá, o tempo inteiro, na igreja primitiva, na pré-reforma, na pós-reforma, hoje, durante o período moderno, como nós podemos perder de vista o autor e consumador da fé, aquele que motiva as pessoas, que impulsiona seu povo, que põe planos no coração do seu povo e realiza, então, reformas na sua igreja? Nós não podemos perder de foco o Senhor. E Neemias tem isso em mente, por isso escreve no seu livro, o Senhor me motivou. Neemias não quer que você olhe para ele, Neemias quer que você olhe para o Deus que ele serviu. Todos esses homens tinham algo em comum. Um Deus que orquestra e planeja todas as coisas, em todos os momentos da sua igreja. Deus está agindo.
Deus está planejando, Deus está realizando a sua grande obra. Nosso desejo não é sermos grandes iguais a estes homens foram, mas que nós precisamos orar para que nosso desejo seja em realizar a boa obra do Senhor, seja ela qual for, grande ou pequena. Deus é o autor principal da história do seu povo, sempre foi, tanto no livro de Esdras como de Neemias, em qualquer livro da Bíblia e em qualquer período da história. Deus é sempre aquele que orquestra e planeja tudo o que Ele quer fazer. Em segundo lugar, nós vemos aí do capítulo 3 até o capítulo 7, Neemias fazendo uma outra descrição que é sobre a construção dos muros de Jerusalém. Ele já teve oposições, já teve pessoas que começaram a olhar com maus olhos ele porque ele está reformando ou planejando reformar os muros de Jerusalém. Já surgiram inimigos aí que não gostaram muito dessa notícia, nem desse planejamento, mas no capítulo 3 a oposição a essa reforma surge com maior afinco. Uma grande lição nós vemos nesses capítulos aí. O povo começa a edificar as portas de Jerusalém e Eliasibe, quem era Eliasibe? Talvez você não saiba, você não conheça, ele não é muito famoso, mas ele está aqui descrito. Boa parte do livro, boa parte do entusiasmo na reforma foi feita por ele. Opa, peraí, por ele não, pelo Deus a quem Eliasibe servia. No livro de Neemias está relatando um outro líder que também foi motivado por Deus para fazer essa grande obra. Como nós já vimos nas exposições anteriores do livro de Esdras, todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, haverá sempre oposição. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Agora nós vemos nesses capítulos, Eliasibe se dispondo e o povo se anima, e a primeira coisa que surge é pessoas que não gostam disso. Mas nessa oposição que surge, Neemias faz uma oração, o povo faz uma oração. Lá no capítulo 4, verso 14, se você for ver, um trecho eu vou ler com você, diz assim: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, em meio às ameaças, em meio à oposição, em meio às pessoas que estão se levantando para fazer com que o negócio não ande, Neemias diz, lembre do Senhor. Quem que vai adiante com vocês? É o Senhor. Ainda no capítulo 4, verso 20, nós vemos também Neemias dizendo, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias entende, sabe, que se eles vão realizar, se o povo de Israel vai realizar uma grande obra, é porque o Senhor está do lado deles. E por último, lá no capítulo 6, verso 9, nós vemos de novo, numa oração, num pedido, eles dizem, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. No meio da oposição, no meio do contraste, eles estão clamando, pedindo e reconhecendo que o Senhor está por trás de tudo, e por isso estão pedindo forças a Ele. Também nós vemos Neemias dizendo que Deus quem frustrou os planos de seus opositores. Lá no capítulo 4, verso 15, ele diz, Deus tinha frustrado os desígnios dos nossos inimigos. Lá no capítulo 6, verso 15, nós encontramos também os próprios inimigos. O Neemias relata que eles reconheceram que por intervenção de Deus é que fizemos essa obra. Em outras palavras, irmãos, não se perca na história. O povo de Deus, que Deus motivou para reformar os muros, são os mesmos que oraram pedindo proteção contra os inimigos, e o próprio Deus faz com que os inimigos deles sejam frustrados. Nós aprendemos então a seguinte lição: a reforma do povo de Deus está recheada da intervenção de Deus. Deus intervém na história de seu povo para livrá-los da escravidão do Egito. Deus intervém na história do seu povo para fazer com que eles conquistem a terra de Canaã. Deus intervém na história do seu povo para trazer o seu povo, então, da terra da Babilônia de volta para Canaã. Deus intervém na história do seu povo a fim de que eles possam receber o Messias e encontrar ali a palavra de Deus encarnada, a fim de que essa palavra os reforme. Deus intervém na história de Pedro, de João, apesar das ameaças que o Sinédrio fazem a ele. Deus intervém na história do seu povo, apesar da morte de Estevão, com grande perseguição. Deus intervém na história do seu povo, apesar da perseguição que Saulo suscitou. Deus intervém na história de Tiago e Pedro,
fazendo com que Herodes não seja, digamos que, não refreie o avanço da igreja nesse período. Deus intervém na história de Paulo e Silas, apesar dos açoites e das prisões que eles sofreram. Em todos esses casos, houve perseguição aos cristãos e houve até morte de cristãos, mas a obra de Deus continuou. Por quê? Por intervenção de Deus. Eu posso afirmar a vocês que com toda a convicção que Deus sempre esteve lá, desde Gênesis até Apocalipse, e depois de Apocalipse, no período em que nós não temos como canônico, mas que nós temos a história da igreja, o tempo inteiro Deus está intervindo. Deus é o Deus de intervenção. A máxima intervenção de Deus na história do seu povo foi o nascimento de um bebê, vindo de uma virgem. Ele interviu nessa história, e não somente na história da humanidade, mas na nossa história. Deus resolveu libertar o seu povo da pior oposição já presente na história da humanidade, o pecado. Deus interviu para livrar seu povo de seus grandes pecados, de seus muitos pecados. Deus, encarnado, interveio porque o povo não podia vencer um grande inimigo. Porque Deus é um Deus de intervenção. Deus intervém na sua história. Você consegue visualizar isso? Deus sempre fazendo intervenções, Deus fazendo intervenções pontuais, mas notórias e outras não. Deus já libertou você do seu pior inimigo, que é o pecado. Pois essa é a máxima intervenção na sua história que pode acontecer. Meu irmão, esse é um tipo de inimigo que não desiste de atrapalhar a reforma em você e no povo de Deus. Nosso inimigo, Satanás, nosso pecado, nossa carne, não se cansam de se opor à reforma que Deus está fazendo em nós que já cremos em Cristo. E assim como o povo de Israel sabia, nós precisamos saber que se Deus não intervir, então nossos opositores terão sucesso. Mas se confiamos no Senhor e sabemos que Ele controla a nossa vida, que Ele controla tudo e todos, então nós podemos orar como o povo orou e dizer que a boa mão do Senhor está conosco. Você consegue visualizar as intervenções de Deus na sua história? No seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na criação de seus filhos, ou na vida de seus pais? Você consegue visualizar a intervenção de Deus quando Ele enviou o seu Filho para morrer por você? Deus é um Deus de intervenção. E queira Ele intervir em nossa vida mais uma vez hoje, através de um livro como esse. Em terceiro lugar, nós vemos aí a reação dos habitantes de Jerusalém, a descrição, melhor dizendo, deles. Eles foram morar em Jerusalém e Judá. E uma boa parte do livro é separada para isso. No capítulo 7 quase que inteiro, Neemias deixa claro as pessoas que migraram para lá, que vieram de Babilônia para Jerusalém, habitar lá na terra de Canaã. Também no capítulo 11 e capítulo 12, nós vemos uma grande lista de pessoas que vieram habitar em Jerusalém e nos arredores também, nos povoados vizinhos. Depois disso, que o povo construiu essa obra, Neemias então diz, olha, está construídos os muros, mas a cidade está vazia. Não tem casas praticamente boas para o povo morar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um recenseamento. Vamos organizar aqui essa coisa. Vamos fazer aquilo que os políticos fazem, né? Vamos fazer uma estimativa, um planejamento para fazer com que o povo volte e more na casa deles. E aí surge então esse planejamento todo, essa relação toda, aqueles vindo com Zorobabel, que você deve lembrar, no domingo passado, outros vindo com Esdras e outros agora vindo com Neemias, tudo relatado aí no livro de Neemias, descrito. Aqueles bandos de nomes que você lê e não entende nada, né? Tem aqueles nomes que você lê, um bocado de nome que não consegue nem ler direito. Então, mas aquilo lá é para provar que isso aconteceu de fato, é um evento histórico. Neemias coordenou esse papel todo aí. Só que no capítulo 7, verso 5, Neemias deixa uma coisa muito clara, que nós não podemos perder de vista, que ele não é o cara dessa história. Ele deixa bem claro quem é a pessoa responsável por essa organização toda. Lá no capítulo 7, verso 5, olha o que ele diz. Então, lê comigo. Então,
o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E aí ele passa então a coordenar a vinda e a organização, a distribuição dessas pessoas na cidade. Neemias não quer que você perca o foco. Neemias quer que você fique ciente de que se alguma coisa ele fez, alguma organização, algum estalo, alguma estratégia, algum planejamento, se alguma obra ele fez, foi porque Deus pôs no seu coração. Em outras palavras, o próprio Neemias não quer que você olhe para ele. Ele quer que você olhe para o Deus a quem ele serviu. Aprendemos então, nesse contexto que eu descrevi para os irmãos, que a reforma do povo de Deus é organizada quando Deus dispõe o coração de líderes para realizarem sua obra. Mas você já percebeu que nós vivemos numa época em que líderes religiosos, sejam padres, apóstolos, patriarcas, pastores, presbíteros, amam se gloriar daquilo que fazem? Você já percebeu isso? Milhares de fiéis, estratosféricos patrimônios, inúmeros imóveis, compõem o império montado por muitos líderes religiosos hoje. Diga-se de passagem que um dos homens mais ricos do Brasil é líder de um grupo religioso. Vivemos numa época em que, para alcançarmos o sucesso no ministério, basta seguir os passos ensinados por um pastor coach, num discurso pela internet. Você paga o curso, e então você começa então a encontrar estratégias para você organizar melhor a sua igreja e fazer com que a sua igreja cresça. Vivemos numa época em que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e realizações. Faça isso e isso dará certo. Nós vivemos numa época em que a obra de Deus só depende de nós. Numa época em que a preocupação com o sucesso é maior do que a preocupação com a glória de Deus. Você se gloria quando você faz alguma coisa para Deus? Bom, se você se gloria, você não fez para Deus. Esse é o ponto de Neemias. Se alguma coisa nós fazemos achando que estamos fazendo para Deus e descobrimos que estamos fazendo por nós mesmos, pelo nosso nome, pela nossa honra, então fazemos, e isso pode até de certa forma edificar a igreja, mas não fizemos para o Senhor. Há líderes de ministérios que servem na igreja sem o desejo de exaltar a Deus. Planejam, delegam, realizam obras, tendo em vista o próprio ego. Estão fazendo a obra de Deus, mas não estão experimentando a vida com o Deus da obra. Há presidentes de sociedades que lideram sem se perguntar se estão liderando para Deus ou para si mesmos. Presidem sem o presidente, lideram sem o líder. Tomam decisões sem consultá-lo, fazem planos sem orarem para que Deus abençoe, lideram como se tudo dependesse deles e não de Deus. Há diáconos e presbíteros que se esquecem que prestarão contas do ofício diante de Deus, que Deus lhes concedeu. Prestarão contas e relatarão o que fizeram para a busca da glória de Deus. Não estão preocupados muitas vezes com a glória de Deus ou com a excelência nesses ofícios. Receberam a responsabilidade de refletir a glória de Deus, mas não se preocupam com a honra e a glória do seu rei. Há pastores que fazem do ministério um palco de exaltação própria. Falam em nome de Deus, não estão preocupados com seus próprios nomes. Abrem a palavra de Deus, mas entregam suas próprias palavras, vinda do seu próprio coração, influenciados pelos seus pecados. Todo o sucesso de seus ministérios é usado para a glória própria e não para a glória de Deus. Que Deus nos livre de fazermos isso. Fazermos alguma coisa, pequena ou grande, buscando o nosso próprio reconhecimento. Que Deus nos livre de fazer isso. A igreja, a vida cristã, não tem espaço para isso. Se vivemos, se fazemos alguma coisa boa, fazemos para o Senhor. E se fizermos alguma coisa ruim, podemos colocar o nosso nome e assinar embaixo, porque foi nós que fizemos. A glória sempre será do Senhor.
De tudo que fazemos, planejamos, realizamos, Deus é o único que deve ser glorificado. E essa é a lição que o próprio Neemias deixa para nós. A segunda parte, irmãos, dessa reforma, deixando de lado a reforma de estruturas, agora Neemias passa do capítulo 8 a relatar a reforma da vida espiritual do povo. E lá no capítulo 8 você vai encontrar um capítulo que nós vamos futuramente destrinchar. Nós vemos aí o povo construindo um púlpito, não de vidro, mas sim de madeira, aonde Esdras agora se levanta para ficar à vista de todos, durante mais ou menos 6 horas direta, todos que tinham capacidade de entender o que se lia, ficaram lá, e eles passaram a ler, Esdras passou a ler o que a lei de Deus dizia, e os levitas passaram a explicar o que significava tudo aquilo, porque muitos deles não entendiam muito bem ainda. E aí os levitas então explicando, conforme eles iam explicando, talvez em grupos menores aí, porque são vários explicando, então o povo começou a entender que tinha cometido muitos e muitos pecados. Em consequência disso, da explicação da Escritura, da exposição da Escritura, o povo então entendeu, estamos em pecado. O povo começa a chorar, começa a se constranger. E Neemias, Esdras e os levitas dizem, não chorem, se alegrem, é dia de se alegrar, Deus falou conosco. E eles fazem uma grande festa, durante 8 dias, sequencialmente eles leem a Bíblia, fazem orações, fazem adoração, durante esses dias todos, mas chega então, num dia, depois dessa festa toda, eles fazem e promovem um grande jejum. E nesse grande jejum, eles começam a fazer uma grande confissão. E nesse ponto é onde você vai encontrar a maior oração desse livro. O povo começa a fazer um apanhado histórico nessa oração e depois vai confessando pecado por pecado que estavam cometendo. E do que eles fizeram, então, eles tomaram juntos um compromisso de fazer algo para retirar o pecado que tinham cometido. Então, se você não se perdeu aí, nós temos algumas coisas: exposição da Escritura, contrição, alegria, compromisso. 4 coisas aí nós temos. Essas 4 coisas presentes em toda a história da igreja. Nós encontramos, então, uma frase de Neemias descrevendo por que aconteceu tudo isso. Lá no capítulo 12, verso 43, ele deixa muito claro que tudo isso aconteceu, pregação, a confissão, a compromisso, a aliança e a alegria, aconteceu por um motivo. Deus os alegrara com grande alegria. Bom, se você não se perdeu aí, a reforma do povo é iniciada com a pregação, seguida pelo arrependimento e compromisso, e evidenciada pela alegria. Há muitas pessoas que vivem na igreja, mas apenas ouvem a palavra. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Elas são apenas ouvintes. Tiago as descreve como ouvintes negligentes. Muitas delas vêm frequentemente à igreja, assiduamente. Muitas delas ouvem sermões, e elas, às vezes, perguntam para si mesmas antes de vir para a igreja: será que Deus vai falar comigo hoje? E depois que termina o culto, ela começa a voltar para sua casa, muitas delas dizem: Deus não falou comigo, não senti Deus falar comigo. Mesmo depois de ter ouvido a pregação, de ter ouvido uma simples leitura da Escritura, elas dizem: Deus não falou comigo. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação e não conseguiu ouvir Deus falar com você? É lógico que há pregação e pregação. É fato que hoje existe tipo de pregação que abre-se a Bíblia, mas não fala sobre a Bíblia. Lê-se a Bíblia, mas não se explica a Bíblia. É fato que existe esse tipo de pregação. Porém, o que nós vemos, às vezes, são um grupo de pessoas
que ouvem e só ouvem. Só ouvem a exposição da Escritura e nada acontece. Judas ouviu o mestre dos mestres pregando para ele durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. E não passou disso. Ele simplesmente ouviu. O contato com a Escritura é excelente. Mas o contato com a Escritura, simplesmente para ouvi-la, é mau. Outras pessoas até ouvem a Escritura, veem que a Escritura está condenando os seus pecados e elas se constrangem, elas ficam entristecidas, elas choram, elas se remoem por dentro, elas sofrem o impacto da Escritura, da condenação do pecado em suas vidas, elas sentem isso, elas passam até dias contritas, mas elas param nesse ponto, elas até chegam a dizer para Deus: Deus, me perdoe por esse pecado, mas depois disso elas voltam para casa como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes uma oração por perdão não passou de um simples peso na consciência? Quantas vezes você não já orou pedindo perdão para Deus e não viu mudança alguma? Ou até mesmo um sentimento de remorso, muitas vezes é o que descreve o que muitas pessoas fazem quando ouvem a palavra e recebem esse impacto da condenação de pecados em sua vida. Digo a você que a vida com Deus não para na confissão. Esse não é o último estágio. Isso não é suficiente. Ouvir e dizer pequei não é suficiente. E isso nos leva, então, a um outro estágio, que é exatamente o descrito por Neemias nesse livro. Há outras pessoas que ouvem a palavra, confessam seus pecados e se comprometem de forma prática com Deus a fugirem desse pecado. E se você ler esses capítulos, você vai perceber isso. A reforma do povo aconteceu. E a evidência de que essa reforma aconteceu é que ela chegou no último estágio. Pregação, confissão, compromisso. Essas pessoas chegaram na estação de trem que não tem mais trilho. Não dá para ir além disso. Mas elas chegaram onde devia chegar. Elas saem do estágio da contrição para receber do Senhor alegria. Se você já percebeu, quando nós confessamos o pecado e quando nós nos comprometemos e fazemos algo para nos libertar do pecado, entendendo que o Senhor espera isso de nós não paramos na tristeza. Nós vamos além. Recebemos alegria. É exatamente isso que acontece com todo pecador que se encontra com Cristo. Ele ouve a pregação do Evangelho, impactado pelo Evangelho, ele diz: sou pecador, perdoe-me, mas ele não para nessa contrição. Ele sente a alegria, o vigor, ele sente essa alegria que não dá para descrever. Por quê? Porque ele sabe que além do perdão que Deus lhe deu, Deus agora vive com ele. E como é que ele sabe que Deus vive com ele? É que a partir desse momento, ele começa a lutar contra seus pecados. Mas lutar contra seus pecados não é sentir remorsos pelos pecados. É fazer algo prático para abandonar os seus pecados. Que tipo de pessoa é você hoje? Você pode ser um cristão, mas que acostumou a simplesmente ouvir. Ou você pode ser um cristão que ouve e confessa, mas não está percebendo nenhuma mudança em sua vida. Ou você pode ser um cristão que ouve, confessa, e que sai daqui dizendo: este pecado, eu vou lutar com unhas e dentes para vencê-lo, na força do Senhor. É esse tipo de pessoas que podem dizer, que podemos afirmar, constatar, que estão sendo reformadas por Deus. Você já percebeu que o tempo todo nós precisamos fazer reforma? Se você comprou um apartamento novo, 1 ano ou 2 anos depois, as portas, principalmente aquelas que colocam no seu banheiro, começam então a inchar, né? Depois elas vão se desfazendo. Aí você precisa o quê? Fazer o quê? Comprar uma nova.
Se você colocou o planejado, você vai perceber que o planejado pegou um pouquinho de água, ele começa também, né, a se desfazer. Se pintou o apartamento, quando depois de um tempo começa a descascar. Assim somos nós. Precisamos de reforma. Precisamos ser reformados. Quando nós entendemos que Deus está nos reformando, nós então percebemos essas 4 coisas. Ouvimos a palavra, reconhecemos nossos erros, nos comprometemos em fazer algo contra eles, e o Senhor traz para nós alegria. Em outras palavras, o local onde você mais deve ver pessoas sorrindo é a igreja. Tem pessoas que dizem, essa palavra falou com você, você tem que sair chorando. Sim, às vezes sim, acontece. Mas se realmente a palavra falou conosco, a tristeza vem e depois a alegria. A alegria surge. Porque o Senhor transformou nossa vida. Porque Ele nos fez mudar. Porque nós percebemos transformação, nós percebemos mudança, nós percebemos uma nova vida, um novo estilo, um novo compromisso. E hoje é dia de compromisso. Que você, meu amigo, meu irmão, entenda isso. Que nós juntos hoje percebamos isso. A alegria do Senhor é nossa força. Mas a alegria do Senhor é a alegria daquelas pessoas que lutam e abandonam os seus pecados. Por último, eu acho que a minha hora já foi, mas por último, nós vemos o último capítulo de Neemias 13. Deixa eu descrever para você rapidamente o que acontece no capítulo 13. Neemias faz uma reforma, coloca os muros, separa os sacerdotes, os levitas, pessoas todas em suas casas, todo mundo alegre, todo mundo morando lá, muito feliz. Aí Neemias então diz, olha, é o seguinte, está na hora de eu voltar, eu vou lá com o chefe, lá com Artaxerxes, é difícil falar esse nome, mas eu vou lá com ele, né, fazer uma média, eu prometi para ele que eu ia voltar, e aí ele vai. No período que Neemias vai, a gente não sabe quanto tempo se passa, mas deve ter passado mais de 1 ano ou 2, por aí. Quando ele volta, você vai encontrar Neemias no capítulo 13, um cara extremamente frustrado, porque tudo que ele tinha feito, todos os pecados que ele tinha ajudado o povo a enxergar, que tinha feito reformas, estavam de novo lá. Olha, no capítulo 13, nós vemos aí, por exemplo, lá no templo, nós vemos uma pessoa morando no templo como se fosse uma casa normal e comum. Neemias pega esse cabra, pega as coisas dele, sapeca de dentro da igreja, lá de dentro do templo, e diz, sai daqui, que coisa é essa? Então, o que acontece? O povo tinha parado de dizimar também. O povo parou de dizimar, o que aconteceu? É óbvio, se o povo parou de dizimar, o levita não tem o que comer, o que acontece? O levita vai trabalhar, que ele tem que sustentar a família dele. E aí, então, os levitas todos não estavam mais no templo, cuidando do templo, eles estavam nas terras, trabalhando como diaristas ou como coisa parecida. E Neemias diz, não, vamos restaurar o dízimos da igreja para que a igreja tenha com que se manter e os levitas possam ministrar. E aí depois, então, nós vemos as pessoas fazendo da igreja também, do templo, um local de comércio. E aí Neemias diz, não, isso não pode ter esse comércio todo no sábado. Não, o sábado é santo, não pode se trabalhar. E ele então diz, não vai acontecer mais isso, vamos fazer tal coisa, que começa a restaurar então a guarda do sábado. E aí, então Neemias, aquele pecado que era muito vivido pelo povo de Israel, que era casar suas filhas e seus filhos com pessoas de outros povos, antes Neemias tinha feito a reforma, agora de novo, estava o povo de novo casando lá os seus filhos e suas filhas com pessoas de outros povos, e Neemias diz, não, vamos acabar com isso, não dá. E aí no finalzinho, Neemias escreve aquilo que nós lemos no início. Olha lá o capítulo 13, verso 30 e verso 31. Neemias faz um resumo de tudo que ele reforma, que já havia sido reformado. Lá no capítulo 13, verso 30, ele diz, limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, casamento misto, designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, restaurou o dízimo, cada no seu mister, como também o fornecimento de lenha, em tempos
determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O livro de Neemias, para quem não sabe, é o último livro do Antigo Testamento. Como assim? Deixa eu tentar explicar. Apesar de ele estar lá no meio da sua Bíblia, mas Neemias faz um conto ou uma narrativa do período em que Israel ou Jerusalém termina, né, de construir o templo e passa-se aí então o que nós chamamos de período intertestamentário, que é de Zacarias, o último livro escrito, né, Malaquias, perdão, e até o Evangelho de Mateus. Há um período histórico aí, de Josué até Neemias. Nós temos aí, se você for ver aí, Josué, Esdras, Neemias, Crônicas, né, Samuel, todos esses livros fazem um relato de um período de mais ou menos 1000 anos. E se você não se perdeu na história toda da Bíblia, você vai encontrar Josué como aquele líder que foi responsável por entrar na terra de Canaã, conduzir o povo à conquista e retirar o contato de Israel com os outros povos para que ele fosse um povo santo. Aí o que acontece? O povo conquista, mas acaba se misturando. Depois de um tempo surgem os reis, Davi, Salomão, os próprios reis se misturam com outros povos. O povo de Israel então se mistura com outros povos, e o que é que Deus faz? Manda o exílio, castigo. E então, quando eles passam os 70 anos, Deus agora traz eles de volta. E o intuito qual é? Neemias acha que construindo os muros, ele vai fazer o quê? Separação entre Jerusalém e os outros povos. Mas como você percebeu, os judeus já estão morando dentro de Jerusalém, mas estão vivendo como um povo misturado. Não passou muito tempo da viagem de Neemias, e tudo o que ele tinha reformado estava precisando de reforma. Em outras palavras, irmãos, a reforma é necessária em todas as áreas e momentos de nossas vidas. Somos cristãos, que começamos a serem reformados por Deus, mas continuamos precisando de reforma. Há uma frase em latim, eu vou me arriscar a pronunciá-la, Ecclesia reformata et semper reformanda et. É o que nós traduzindo, que a igreja reformada sempre se reformando. Essa frase em latim é atribuída ao teólogo reformado holandês Gilbertus Vogt. Isso em 1618 a 1619. Neemias impediu que os outros povos morassem juntos com os judeus através de muros, mas não impediu que os outros povos casassem com pessoas de Jerusalém. Não demorou muito para que a reforma que Neemias tinha feito precisasse ser reformada. Algumas pessoas precisam de reforma em sua vida. Elas são como o povo fora dos muros de Jerusalém. Elas não têm contato com Deus. Elas precisam, então, receber a graça de Deus e serem reformadas por Deus. Talvez você seja uma delas, que hoje ouve a palavra, entendeu a palavra, mas que deve fazer um compromisso com o Senhor, para que o Senhor faça essa reforma em sua vida. Outras pessoas já conhecem o Senhor já faz um tempo, mas esqueceram de que uma casa precisa sempre de reparos. E talvez você seja uma delas. Você seja uma das pessoas que começaram bem a vida cristã, que fez várias reformas no início, mas que agora a casa está caindo aos pedaços. Talvez você não tenha percebido, mas você pensa igual ao mundo, vive igual ao mundo, administra seu dinheiro igual às pessoas do mundo, valoriza as mesmas coisas que as pessoas do mundo. Até se interessa por pessoas que não temem o Senhor, por um casamento, por um relacionamento. E não vê nada de errado com isso. Talvez você seja uma delas.
Talvez você esteja precisando de uma reforma na vida de santidade. Talvez você tenha se misturado com o mundo de tal forma que esqueceu que você foi chamado para ser um povo, fazer parte de um povo que é santo. Quando se faz uma construção grandiosa, irmãos, geralmente nós costumamos a exaltar quem a fez. Nós costumamos dizer, fulano de tal, tem lá o nome do arquiteto, do construtor responsável pela construção. Mas na reforma que nós precisamos, só tem uma pessoa que pode fazer. É o Senhor. Neemias conseguiu reformar os muros e as estruturas de Israel, mas não conseguiu reformar o coração do povo de forma permanente. No entanto, Cristo veio fazer essa reforma. Ele veio destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Neemias ficou revoltado com a desobediência do povo e usaram o templo para fins comerciais e se revoltou com o povo. Jesus também fez isso. Mas a reforma que Jesus fez foi quando ele abriu os braços e recebeu os escravos. Lá, ele começou a pegar o seu sangue e usá-lo como argamassa para construir vida de pessoas como nós. Começou a pegar o seu corpo e usá-los como tijolos, para que nós pudéssemos ser casa do Senhor, mas uma casa do Senhor constituída por pecadores, precisa de reforma. Cristo é nosso líder espiritual, que faz reformas que nenhum líder eclesiástico pode fazer. É Ele quem santifica o seu povo, coisa que nenhum líder eclesiástico pode fazer. Cristo é aquele que veio fazer do povo de Deus um povo santo e distinto da sociedade. E eu pergunto, seria você esse povo? Você consegue se visualizar como diferente do mundo? Pois se você não consegue e já recebeu a Cristo, então hoje é dia de continuar se reformando. Hoje é dia de reforma. Nós precisamos sempre de reforma. Enquanto estivermos nesse mundo, precisamos ser reformados. E às vezes a gente até fala, usamos o nome de reformados. Somos uma igreja reformada. Mas muitas vezes não estamos sendo reformados pelo Senhor. E hoje é um dia em que você pode, como o povo de Israel, marcar a sua vida com confissão de pecados, abandono de pecados e receber a alegria de estar sendo reformado pelo Senhor. Essa é a minha oração. E essa é a oração de Neemias. Nós podemos terminar com ela. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Que todos nós sejamos reformados pelo Senhor hoje, amanhã e depois de amanhã, semana que vem e na outra semana, enquanto estivermos vivos. Oremos, confessando nossos pecados e clamando pela reforma do Senhor em nós.